as línguas silenciadas do Brasil. Seguinte, o movimento de recuperação da língua Pachorrã assume um caráter identitário peculiar linguístico, porque é sobre a língua, na medida em que... Então, o que a gente faz que faz a gente assumir um caráter identitário e peculiar? Ou seja, o que é peculiar? Peculiar é único. Sabe aquele cara que tu olha e fala assim, pô, esse cara é peculiar. A aparência dele é meio peculiar, né? A aparência dele é única. Pode ser tanto para muito bom, tanto para muito ruim, né? Pô, o cara é bonito, peculiar ele. O cara é feio, peculiar. Não pode ser os dois, né? Mas, enfim, o que torna o caráter identitário da língua Pachorrã peculiar? Vamos ver? Vamos ler o texto? Para aprender a língua do seu povo, o professor Shawar Pataxó, de 29 anos, tá? De 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua Pachorrã. Mergulhou na história do Brasil e descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, forçados a abandonar a própria língua para escapar da perseguição. Caramba! Então, ó, a gente quase provocou a extinção da língua Pachorrã, né? E aí, a gente teve fatos violentos que dispersaram o Pataxó, Tonxó. Até o momento ele contou uma história aqui, né? Os Pataxós se espalharam, principalmente depois do fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras, né? Ou seja, queimaram tudo, expulsaram os Pataxós das terras deles, né? E isso constrange o nosso povo até hoje, conta Chaiwa, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e professor na aldeia Barra Velha, região de Porto Seguro, Bahia. Mais 4 décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo local e iniciaram um movimento de recuperação da língua Pachorrã. Sempre que o Enem, galera, trata de língua, é muito importante que vocês saibam, né? Que a língua, ela não passa a cultura. A língua, ela é a cultura. Então, assim, a língua, além de ser um instrumento de propagar a cultura, né, de passar a cultura de geração em geração, seja por tradição oral, seja por registro escrito, a língua, ela é parte da cultura. Porque, por exemplo, a língua, ela consegue passar conhecimentos daquele povo, saberes daquele povo. O que é cultura? Cultura e memória é um conjunto de saberes e conhecimentos que aquele povo tem. Então, por exemplo, a palavra Itaorna. A palavra Itaorna, galera, representa uma terra podre. Essa palavra faz parte da cultura indígena, entende? De uma tribo indígena, de um grupo indígena. Então, por exemplo, teve se não me engano, foi uma usina nuclear, se eu não me engano, em Angra, que construiu numa terra onde o apelido dela era Itaorna, que significa terra podre. Só que por não conhecer a língua indígena, ou seja, por não conhecer a cultura indígena, ou seja, por não conhecer o conjunto de saberes dos indígenas, eles não sabiam que aquela palavra na língua indígena significava terra podre. Então, eles construíram e tiveram muitos problemas por conta disso. Então, olha só, olha o que conhecer a língua indígena evitaria de problemas para ele. Por quê? Porque conhecendo a língua, você conhece a cultura, conhece a memória daquele povo, conhece a identificação daquele povo. Então, a língua é muito representada no Enem como um patrimônio imaterial, tá? Um patrimônio cultural imaterial. Nós temos um patrimônio cultural material, que é, por exemplo, o Cristo Redentor, que é importante para a cultura do nosso país. Nós temos material, o patrimônio imaterial, que não, tipo assim, não tem como você tocar, mas ele é um patrimônio importante para o nosso país, ele é um bem importante para o nosso país. Qual é a definição de patrimônio? Patrimônio, a gente fala de patrimônio como? Patrimônio é algo, galera, que a gente herda. Patrimônio normalmente é considerado um bem que herdamos. Por exemplo, você tem um patrimônio, esse foi um bem que você herdou provavelmente dos seus pais. Então a língua, ela é considerada um patrimônio imaterial cultural porque é algo que a gente herda de acordo com as gerações. A língua, ela é herdada e sofrendo várias transformações. Então, assim, a gente defender a nossa língua, a gente propagar a nossa língua, é o quê? A gente realmente valorizando e resistindo às mudanças, né? Resistindo às mudanças não, desculpa. Valorizando a nossa língua e auxiliando na construção da nossa cultura. Tudo bem? Então, ele vai muito nessa pegada, tá? Ele vai tudo nessa pegada. Vai na pegada de língua como patrimônio material, vai na pegada de língua como cultura, tá? Então, já como ele tá falando aqui da língua Pachorrã, eu quis te dar essa teoria aí pra você. Então, fica ligado nisso, que o Enem muitas vezes considera a língua um aspecto muito importante do povo. Então, por exemplo, ele evitar que a língua seja extinta, você talvez que não tenha um conhecimento, fala assim, por que é só uma língua? Os filhos de Semiara e Pataxó já são fluentes.
E ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, tenta aprender um pouco com eles. É a nossa identidade. Você diz quem você é por meio da sua língua. É o que eu falei com vocês, tá vendo? Ó, a língua é a identidade. A gente diz quem é por conta somente da língua, tá? Afirma a professora de ensino fundamental sobre a importância de restaurar a língua dos pataxós, tá? O Pachorrã está entre as línguas indígenas faladas no Brasil. O IBGE estimou 274 línguas no último censo. A publicação Povos Indígenas do Brasil de 2011 e 2016, do Instituto Socioambiental, calcula 160, antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam mais de 1.000. Então, olha só, esse texto ele fala que o Pachorrã, o que aconteceu aqui? O Pachorrã, galera, ele tem pra gente o quê? A resistência desse povo em evitar que a língua seja extinta. Então, ó, evitar a extinção. Tudo bem, gente? Como que a gente percebe isso? Olha só, a gente tem o quê? Ó, membros da etnia retornaram ao antigo local, iniciaram um movimento de recuperação da língua Pachorrã. Então, ó, eles já eram fluentes e quando já era adulto se mudou para a aldeia para aprender um pouco com eles. É a nossa identidade. Você diz quem você é por meio da sua língua. Então, a sua língua é a sua identidade. Então, você deixar ela se extinguir, você está deixando sua identidade, sua cultura ir embora. Tá? Então, vamos ler as alternativas? Então, ó, qual é o caráter identitário peculiar da língua Pachorrã? É a denúncia da perseguição histórica sofrida pelos povos indígenas? Bom, não somente dos povos indígenas, isso aqui é muito amplo, né? Mas é a perseguição sofrida pelo Pachorrã. Não é a perseguição sofrida pelo povo indígena, todos os povos indígenas, é muito amplo. É a perseguição sofrida pelo Pachorrã. Mas mesmo, galera, se fosse essa, eu não sei se seria a maior resposta. Seria a melhor resposta. Por que eu não sei se seria a melhor resposta? Por quê? Olha só, a gente quer o caráter identitário único da língua. Denunciar o processo de perseguição histórica é um caráter identitário único da língua? Não. Agora, conjuga o ato de resistência étnica à preservação da memória cultural? Gente, olha só, a gente falar que a língua Pachorrã assume um caráter identitário peculiar, porque ele conjuga o ato de resistência do povo à preservação da memória cultural, perfeito. Por quê? O ato de resistência que preserva a memória cultural contribui para a identidade do povo. Então percebe que isso se liga perfeitamente. O ato de resistência do povo na memória cultural forma a identidade daquele povo. E o texto diz isso. Olha só, a nossa identidade, você diz quem você é por meio da sua língua, porque a língua é a identidade. Então, quando você resiste à sua etnia, né, resiste etnicamente, você preserva a memória cultural, você constrói sua identidade. Responde perfeitamente o enunciado, tá? Agora, associa a preservação linguística ao campo da pesquisa acadêmica. Não, não precisa ter uma pesquisa acadêmica para preservar a língua. Precisa só de pessoas dispostas a conseguir restaurar aquela língua, que foi o que aconteceu aqui, ó. Eles iniciaram o movimento de recuperação da língua Pachorrã, beleza? Então, olha só. Estimula o retorno de povos indígenas às suas terras de origem? Não, novamente, povos indígenas. Muito amplo, galera. Pachorrã é um povo indígena. Ele não está falando povos indígenas do Brasil. Voltem. Não é isso. É igual eu falar, por exemplo, que a mensagem para o Sul é para o Brasil inteiro. Não é o Brasil inteiro. Isso, inclusive, é um preconceito da sua parte, né? Considerar indígena tudo igual. Não é tudo igual, galera. Todo indígena tem uma característica peculiar e única. Né? Então ele está perguntando peculiar. Então a gente marcar uma alternativa generalista dessa é doideira, tá? Aumenta o número de línguas indígenas faladas no Brasil. Não tem um caráter identitário porque aumenta o número de línguas. Ele não quer quantidade, tá? Ele quer ali, ó, a característica da língua, tá? Ele não quer somente a quantidade. Beleza? Então a letra B é o nosso gabarito. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards
próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.